tudo bem? Vamos conversar então um pouquinho sobre as neutropenias. Então aqui tem duas perguntas, né? Uma sobre células brancas e outra sobre neutropenia cíclica, e eu vou juntar as duas num vídeo só. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, é só você me seguir aqui no @fernandemato. E por que eu trouxe esse assunto neutropenia? Vira e mexe aparece essa pergunta: meu leucócito está muito baixo, será que eu vou ter maior risco de ter infecção? Ou será que eu vou ter algum problema no futuro? Isso pode virar uma leucemia? São várias perguntas que pairam aí, né, na cabeça de quem tem a leucopenia. Então, a gente pode ter uma leucopenia absoluta, então é a queda total do número de leucócitos. Isso pode estar relacionado à deficiência vitamínica, à medicação, algum quadro infeccioso. Então, a gente tem todas essas alterações. E a gente pode ter a neutropenia, que é quando o neutrófilo está menos do que 1000. O valor de referência é de 1.500 até 6.000, acho que é normal. A maioria dos pacientes que tem entre 1.000 e 1.500 consegue ter uma imunidade adequada e não vai ter nenhum quadro infeccioso recorrente. Quando está abaixo de 1.000 até 500, a gente fala que é uma neutropenia leve. De 500 até 100 é moderada e de menos de 100 é uma neutropenia grave, que aí sim o paciente tem risco de ter um quadro infeccioso importante e eventualmente até fatal. Quando que vai aparecer essas neutropenias? Então, a gente pode ter neutropenia, por exemplo, por medicação, por doença autoimune, então lúpus, uma doença outra reumatológica, por exemplo, uma artrite reumatoide mais grave. Eventualmente, a gente pode ter esse quadro de neutropenia, sim. A gente pode ter também neutropenia na deficiência vitamínica, então falta de B12, de ácido fólico pode levar a essa neutropenia. E medicação. Então, todas as quimioterapias que causam queda de defesa, elas podem ter um potencial aí de causar neutropenia. E claro, todo mundo que está fazendo quimio para doença hematológica, como a célula-alvo é a mesma célula da defesa, daí com certeza vai ter. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é sobre a dipirona, que a dipirona também é uma das causas de neutropenia. Sempre que a gente pega um paciente que tem a neutropenia, a gente suspende dipirona e análogos e vê se melhora. É uma causa rara, mas é uma causa que a gente tem que lembrar e pensar. Outras coisas que também podem dar neutropenia são as aplasias de medula. Eventualmente ela pode começar com um quadro de neutropenia. A hemoglobina peroxística noturna. Então a gente tem algumas doenças que podem também cursar com neutropenia. E como que a gente vai tratar? Primeiro, a mesma coisa, né? Vai fazer uma avaliação medular, fechar um diagnóstico. Se for alguma coisa imune, tentar melhorar o quadro imune do paciente. Se for medicação, suspender a medicação que está causando a neutropenia, se for possível, né? Às vezes é algum antibiótico e aí a gente tem que talvez deixar com algum agente estimulante de crescimento das células para não ter tanta destruição. E eventualmente pode ser necessário a medicação para subir os neutrófilos. Quando a gente pensa em neutropenia cíclica, que é uma outra causa genética de neutropenia, a gente vai ter neutrófilo normal a maioria dos dias, mas uma semana no mês ela cai. E aí nessa semana que cai, a gente pode ter quadros infecciosos e o paciente pode ter alguma complicação. Mas isso daí é uma doença rara. Para a gente fazer o diagnóstico, tem que fazer hemograma toda semana, de 4 a 6 semanas, para tentar pegar essa queda, né, dos neutrófilos. A gente consegue fazer esse diagnóstico mais quando é criança, né? Que é quando a gente suspeita dessa alteração, principalmente se o neutrófilo ficar bem baixinho. Aí a gente deixa estimula o fator de crescimento nos dias que ficar mais baixo. O fator de crescimento ele não vai causar câncer, então é uma medicação relativamente segura para ser usada. Tá bom? Se você quiser saber mais alguma coisa sobre neutropenia, é só comentar aqui que eu venho e respondo, tá? Um beijo e até!